Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre o Enem, sobre tudo isso que tá acontecendo. E eu tenho 2 pontos importantes pra falar antes de começar. O primeiro é, tudo que eu falar aqui é a minha opinião, é a minha visão sobre esse assunto, de tudo que eu estudei, de tudo que eu li, de tudo que eu digeri nessa última semana, quando eu me propus a falar sobre o assunto. Eu estudei bastante pra não falar nada equivocado. Se você é uma pessoa que tem uma opinião contrária à minha, assiste o vídeo. Porque assim, deu trabalho pra gravar, gastei o meu tempo estudando pra fazer uma coisa legal. E se no final você quiser botar o seu assunto, a sua opinião, me manda uma mensagem que com educação a gente conversa sobre qualquer coisa. Então assim, opinião contrárias existem e elas existem para ser respeitadas. Eu respeito a sua e eu espero que você respeite a minha. A segunda coisa é, eu sei que mesmo estudando em escola oferecida pelo governo, eu tenho a condição de pagar um cursinho afora. Então, mesmo não fazendo parte desse grupo de pessoas que está sendo totalmente penalizada com a situação toda da pandemia, eu me vejo na responsabilidade de falar sobre isso. Porque muitas dessas pessoas não têm a voz pra falar. Muitas delas não sabem o que tá acontecendo. E eu sei que eu não tenho uma voz igual aos influenciadores, mas eu me vejo na responsabilidade. Então, a minha opinião sobre o Enem é: eu sou a favor ao adiamento, mas não para algumas semanas à frente. Eu acredito que o Enem tem que ser adiado até o final do ano letivo, seja ele em dezembro desse ano, seja ele em dezembro do ano que vem. Por quê? Porque nós estamos há quase 2 meses, nós já estamos há 2 meses sem aula. E os colégios públicos não estão conseguindo trazer um EAD igual aos colégios particulares. Sim, é óbvio, porque o aluno que tem acesso ao EAD, do EAD de um colégio particular, ele tá pagando para ter esse benefício. Ele gasta muito para ter as aulas por videochamada, um portal que realmente funcione, os professores realmente ali. Então, assim, não estou julgando quem tem esse apoio da escola, porque vocês pagam para isso. Só que os colégios públicos, mesmo alguns tentando, eles não conseguem dar o apoio necessário. Eu digo isso pelo meu colégio. Ele realmente está tentando bastante fazer a gente não perder tanto conteúdo. Só que os professores não estavam preparados para isso. Tem professores que são pessoas de muita idade. Então, eles estão se desdobrando, estão reaprendendo a dar aula para tentar nos ajudar. Então, deixando bem claro que em momento nenhum eu estou falando que a culpa do ensino do EAD ser ruim por causa dos professores. Não. Os professores estão se desdobrando, estão dando, assim, o máximo deles para que a gente seja penalizado o menos possível. Então, temos um problema, né? Por quê? O responsável pelo INEP falou que o Enem é uma competição e que entra os mais capacitados. Só que assim, os mais capacitados dele é financeiramente. É aquela pessoa que tem como pagar um colégio particular ou tem como pagar um cursinho, ou os dois. Não é competente intelectualmente. Porque muitos alunos de rede pública têm, assim, uma capacidade grande. Só que eles não têm os recursos necessários para desenvolver esse lado. Isso é muito triste.
Como ele disse no comercial, estude em qualquer lugar, de qualquer forma. Como? Se muitos alunos ainda não receberam os livros, porque as aulas voltaram em fevereiro e meados de março parou. Muita gente não recebeu ainda o livro. Como é que vai estudar sem o livro? Ah, mas tem a internet. Gente, o Brasil tem 13,5 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza. Vivem com somente R$ 145 por mês. E eu vi em um vídeo, esse dado eu retirei de um vídeo, no qual a pessoa falou que em 2017 o plano mais barato de internet custava R$ 40. E eu quis atualizar esse dado. Eu olhei em algumas operadoras e o plano mais barato que eu achei custava R$ 70. Como é que uma família que, vamos supor que são de 4 pessoas, vai financiar um plano de R$ 70? E para ter o plano, ela tem que ter pelo menos um aparelho que tenha acesso à internet. Então tem que ter, vamos falar assim, nenhum computador, vamos lá, um celular. Vai pagar como? Recebendo R$ 145. Porque assim, se eu fosse um chefe de família, eu ia preferir pegar esses R$ 70 do plano de internet, não tô nem falando do telefone, do plano de internet, e gastar na alimentação. E aí, como vai ficar meu filho? Como ficaria o filho? Se não tá tendo acesso à aula presencial, se não tem como ter acesso à internet, ao EAD, acho que fica meio difícil. Eu acho que o responsável pelo INEP e o ministro da Educação tinham que olhar esse ponto. É bem importante. E assim, o Enem nunca foi justo. Nunca. Nunca foi o exame que mostrasse realmente a capacidade dos alunos. Só que assim, nos outros anos o que acontecia? Não era justo, mas tinha pelo menos um mínimo. A pessoa podia competir com o mínimo, que eram as aulas presenciais. E aí? A pessoa que tá no meio do sertão nordestino, que entra no perfil que eu falei, de uma família que não tem acesso à internet, que não tá com o livro, porque não deu tempo de pegar, que não tem acesso aos professores. Como é que ela vai competir com uma guria que senta de manhã, às 7 da manhã, na frente do seu computador, com seu Wi-Fi, para assistir 6, 7 horas de aula que o colégio particular está oferecendo? Não tem como. É uma diferença muito grande. É uma injustiça muito grande. É como se fosse, vamos voltar a alguns anos, a época da colonização. As pessoas de escola particular são os colonizadores que vieram com a arma de fogo. E o pessoal da escola pública são os índios que lutavam com arco e flecha. Nós sabemos qual foi o final dessa história. Os índios foram massacrados. Porque eles não tinham as armas para lutar. E isso que eu tô falando de que são poucos que têm acesso à internet, são poucos que têm acesso ao computador, não tirei da minha cabeça, não. Eu pesquisei e, segundo a fonte da agência do Senado, a senadora Leila Barros, do PSB, do Distrito Federal, observou que somente 36% dos alunos da escola pública têm acesso à internet. Nas classes D e E, 6 em cada 10 alunos nem sequer têm computador. Como é que esse jovem vai competir com um garoto, com uma garota que tem acesso a tudo? Mas a gente não pode achar que estão todos deixando pra lá, não.
63 reitores das universidades federais. Esses 63 reitores, eles formam a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Essa associação divulgou uma carta no último dia 14, anteontem, que reforçou a necessidade da definição de um novo calendário. Eles falaram, eu vou falar o que estava lá. A ANDIFES reafirma ser fundamental a realização de um Enem tecnicamente exitoso e com concorrência democrática. Abre um parênteses. Já não é normalmente. Nós já conversamos que não é um ponto de extrema justiça. E propõe a suspensão das datas e que, em condições razoáveis de segurança sanitária e equipada, seja possível definir um novo calendário. Porque, além disso, ainda tem a situação da higiene, do álcool em gel, da troca da máscara a cada 2 horas, do distanciamento. Eu acho que eles ainda não pararam para pensar nisso. Será? Será que eles tiveram esse start de que tudo bem, parou a pandemia, vamos dar mole? Vamos deixar um deslize acabar voltando tudo? Então, assim, além dessa associação, os senadores, a mobilização que os senadores estão fazendo pelo adiamento do exame está ganhando força. A Secretaria de Controle Externo da Educação do Tribunal de Contas da União também deu um parecer favorável à mudança do cronograma na última segunda-feira. E assim, estão tentando. Só que não adianta nada eles tentarem. E a pessoa, máximo, vetar. Não adianta isso tudo que eles estão tentando mobilizar. Chega na hora o presidente da República falar que não. Vai continuar. Estuda onde pode, estuda como pode. Entra quem tem mais capacidade, se tiver o mesmo pensamento que o responsável pelo INEP. Assim, é complicado. Segundo essa mesma fonte, em entrevista, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que teve uma reunião com o presidente da República e nessa reunião eles discutiram diversos aspectos, entre eles o adiamento do exame. E segundo ele, o presidente ficou de avaliar a questão. Palavras do senhor Rodrigo Maia. Um pedido importante que fiz ao presidente. E ele ficou muito sensível e ficou de dar uma resposta. Então, assim, eu espero realmente que daqui a alguns dias eu volte e fale, gente, realmente, o presidente pensou, viu que era uma situação complicada e pôs a mão na consciência e resolveu adiar. Eu espero muito isso. Porque ele tem que saber que ele é responsável por um país que não são todos ricos. Que não são todos que têm a oportunidade de estudar no colégio particular, de pagar um cursinho pré-vestibular. Muitos dos estudantes dependem somente da escola pública. Mas é aquilo, né? Tem que botar a mão na consciência. Tem que pensar que a sua conta bancária não é igual a dos outros, não. Que você tá em casa, mas você tá recebendo. Muitos pais que trabalham de forma autônoma, no momento estão desempregados. Dando um jeito de sustentar a família. Ah, mas meu filho tá estudando nessa quarentena. Ele tem o direito de passar. Querido pai, querida mãe, você não acha que a sua opinião, o seu pensamento está sendo egoísta, não? Porque você está do outro lado da moeda. Você está vendo uma situação que o seu filho tem meios de estudar. Agora imagina aquele pai, aquela mãe que tá vendo o filho que pode ser uma pessoa assim genial. Não tem como. Você ia achar justo
que aconteça um exame no qual o seu filho não tem nenhuma arma pra lutar? Acho que você também tem que colocar a mão na consciência. É aquilo. Cada um tem que saber a forma que lida com a sua influência, o seu poder. Foi o que eu disse, eu não tenho a voz de um influenciador. Mas eu tenho mais voz do que aquela pessoa que tá lá no sertão nordestino. Eu tô usando o exemplo do sertão nordestino, mas em qualquer lugar de extrema pobreza. Não tem voz. Perto deles, eu tenho voz. Perto de influenciador eu não tenho, mas eu vou usar o poder que eu tenho perto deles pra ajudar. É uma situação complicada. Eu acho que essa quarentena, muitas pessoas têm que colocar a mão na consciência. Parar de olhar só pro seu próprio umbigo. Porque é fácil. A quarentena já mostrou que nós seres humanos, somos muito egoístas. Eu acho que eu já disse tudo que eu queria dizer. E queria falar que se continuar insistindo com essa data do dia 1º de novembro, dia 8, o Enem vai estar apostando no crescimento da desigualdade. Porque isso que o ministro falou, que estava no comercial, de que nós vamos perder uma geração de profissionais se o Enem for adiado, a gente também vai perder se a gente botar para competir pessoas que têm privilégios e outras não. Que quem garante que aquelas 2 crianças daquela família que eu falei lá no início não seriam grandes médicos, grandes engenheiros, grandes advogados, se tivesse nesse momento, o governo teria dado uma ajuda. Porque olha só, eu não estaria aqui dando a minha opinião, fazendo uma coisa que eu nunca faço, porque eu nunca me pronuncio de assuntos políticos, porque eu não gosto. Eu não estaria aqui se o governo falasse assim, tá bom, nós vamos manter o Enem, mas todos os alunos da escola pública terão acesso, nem que seja uma internet a mais barata, nem que a gente dê o telefone mais barato que tenha acesso à internet. Se eles tivessem feito isso, eu não estaria aqui. Porque eu falei, tá bom, eles vão botar o Enem, mas eles estão dando o mínimo. Mas não estão. Então, eu tô aqui. Eu poderia não estar, como eu já disse, né? Mas como eu tô aqui, eu vou usar sim a minha voz para ajudar. Porque se eu não posso ajudar de forma direta essas pessoas, eu vou ajudar da forma que eu posso. E a forma que eu posso é estar aqui tentando dar a voz àquelas pessoas que não tem como. Então, assim, queridos governantes, pensem que vocês não estão dirigindo um país rico, né? Queridos demais pessoas responsáveis, bota minha mão na consciência pra pensar que se fosse ao contrário, se você ia gostar do seu filho ser penalizado, não ter tido oportunidade, o seu filho que poderia sim ser um grande profissional, ter saído muito bem, mas não teve oportunidade. Vê se você ia gostar. A gente só vai saber se a gente estivesse do outro lado. E eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos os professores da rede pública e da rede privada que estão tentando, estão se redescobrindo, estão se redobrando para dar um mínimo pra gente, para tentar minimizar essa situação. A profissão de professor é uma profissão muito desvalorizada, infelizmente. Mas é aquilo. Se os professores não existissem, o ministro da Educação não seria ministro da Educação. O presidente não seria presidente. Porque eles não teriam um ensino básico. Nenhum profissional seria o profissional que é se não fosse professor. Então, eu acho que após essa quarentena, a gente também tinha que começar a valorizar mais esses profissionais. Porque sem eles não existiria nenhuma profissão. Nenhuma. Nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje se não fossem os professores. Tá? Então, assim, muito obrigada, professores.
todos vocês, por tentarem ser os melhores nesse momento. A culpa não é de vocês se vocês sabem disso. Infelizmente, não tem mais pessoas que falam que o ensino do EAD, o ensino do EAD não é bom porque os professores não são bons. Os professores estão tentando dar o máximo. E é com isso que eu termino aqui. Vamos pensar, botar a mão na consciência. Pessoas com influência e pessoas que não têm tanta influência. O Brasil não é só os políticos. O Brasil também são os brasileiros. E se o brasileiro é egoísta, em algumas situações, fica complicado. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de falar, de usar a minha voz, usar o meu conhecimento para levar a minha opinião e a minha visão até vocês. Muito obrigada. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Se possível, por favor, compartilhe. Eu sei que não vai chegar até os nossos governantes, mas quanto mais pessoas assistirem, acho que melhor vai ser, talvez, o pensamento. Eu não quero mudar o pensamento de ninguém, mas eu quero mostrar que tem o outro lado da moeda, tá? Muito obrigada.